Olá, meus irmãos, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a essa casa, onde nós temos a oportunidade de estarmos aí, meus irmãos, colhendo no Evangelho de Jesus esclarecimentos, orientações, reflexões para a nossa vida, porque muitas das vezes nós buscamos respostas, para problemas, para dificuldades, e elas se encontram todas, meus irmãos, nas passagens de Jesus. Quando ele passou por aqui, naquela época, ele trouxe todo o remédio para aquele povo e para nós também. Porque toda a sua mensagem é atual. Tudo que ele falou para aquelas pessoas servem para nós nos dias de hoje. E muitas das vezes nós levamos a nossa vida sem perceber. Mas a verdade é que Jesus se faz presente todos os instantes nas nossas vidas. Todo o seu ensinamento é para nos ajudar a caminhar por aqui, a compreender a nossa necessidade, o que estamos fazendo aqui. Então a gente tem essa grande oportunidade, nessa noite de segunda-feira, a gente sempre está tendo aí irmãos trazendo para nós reflexões muito importantes. Nessa noite, nosso querido irmão Danilo faz parte aqui da família, né? Teve um bom tempo com a gente aqui, morou aqui, e nós adotamos o irmão, faz parte aí. Ele é que vai trazer para nós hoje as reflexões da noite, né? Então vamos, meus irmãos, fazer a nossa prece, né? Convido os meus irmãos para que nesse momento possamos mudar os nossos pensamentos. Já tivemos tempo suficiente para as coisas do mundo, para as coisas da terra. Então vamos agora, convido os meus irmãos, quem quiser fechar os olhos, mudar nossos pensamentos, deixar, meus irmãos, lá fora todas as coisas que pertencem ao mundo lá fora. Vamos agora elevar os nossos pensamentos até os planos maiores. Vamos levar nossos pensamentos até o nosso Mestre amado Jesus. E vamos buscá-lo, meus irmãos, nessa oportunidade. Sentir as suas vibrações, sua paz, Senhor, neste momento em que aqui estamos reunidos nessa casinha simples e humilde, como nos tempos que vós passaste por aqui, caminhando pelas casinhas humildes e simples, pelos campos, à beira-mar, pelas montanhas, e sempre trazendo para nós as orientações, os esclarecimentos, tudo aquilo, Senhor, que nossa alma, que nosso espírito tanto necessita para nos ajudar na nossa caminhada aqui na face da terra, guiando os nossos passos, para que possamos fazer escolhas melhores, para que nós possamos, Senhor, deixar que vós faça parte em nossas vidas. Nessa noite, teremos a palavra do nosso irmão Danilo, que o abençoe, que o ilumine juntamente com seus amigos espirituais, para que possa trazer para nós, Senhor, as reflexões de que tanto necessitamos nessa noite de hoje. E assim nós pedimos a vós que esteja junto de nós, velando por nós, nos protegendo, Senhor. Permita que possamos dar início a essa humilde reunião desta noite.
Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esta casa de oração. Que vocês se sintam bem acolhidos, assim como eu sou todas as vezes que aqui estou, conforme o Ângelo falou. Eu me sinto da família, sou muito honrado por isso, muito honrado por ser eu vou falar, né? Ter o título de cidadão dourense sem ter nascido na cidade. Tenho um carinho gigantesco por todos vocês, por essa cidade que nos acolheu durante quase 6 anos. E os ventos da vida acabam nos levando para outras paragens, mas meu coração sempre está por aqui e sempre que eu posso, aqui também estou. Então, agradeço de coração o carinho de todos e, conforme eu costumo dizer todas as vezes que eu sou convidado, principalmente quando eu sou convidado a estar aqui na Casa Espírita, eu peço inspiração dos benfeitores espirituais, que possam me inspirar no tema e toque o nosso coração e realmente encontre abrigo dentro de nós para que essa semente possa florescer, que ela possa germinar, florescer e dar frutos. E para a noite de hoje, me veio à mente falar a respeito de culpa. Parece um tema pesado, mas a gente vai ver que não é. É mais um sinal de alerta para que a gente esteja sempre atento, para que a gente não incorra e não cultive a culpa. Então, antes de dar início, eu rogo ao Mestre amantíssimo Jesus, o Mestre de nossas vidas, para que mesmo em meio às minhas imperfeições, que são tantas, possa ainda assim fluir a mensagem límpida do Evangelho de Jesus sob a ótica da doutrina espírita. A Joana de Ângeles diz, através do Divaldo Pereira Franco, que a gente deve se aceitar como nós somos, mas que devemos nos impor sermos melhores todos os dias. E aí, todas as vezes quando eu começo a fala, que eu faço essa pequena prece do coração, pedindo a Deus, né, que me inspire, que me ajude de fato, que eu possa ser um bom transmissor da mensagem, é também para que a culpa dos erros, que também me são tantos, não me atrapalhe. Porque por vezes nós todos aguardamos condições perfeitas para que a gente possa agir. Por vezes, quando nós somos demandados por um amigo, por um parente, por um trabalho social, por um trabalho na casa espírita, um estudo, às vezes a gente não se sente preparado. E isso é natural. Porque todos nós carregamos uma ficha existencial que vem lá de trás. De muitas encarnações que nós passamos e nós carregamos essa ficha com o nosso, como diria na polícia, a nossa capivara, né? Ou seja, todo o nosso passado. E às vezes esse passado não é dos melhores. Todos nós tivemos inúmeros problemas no passado, tanto é que a gente não lembra. Olha como Deus é bom, inclusive nisso. A gente não lembra. Porque esse passado pode nos paralisar de fato. Quando a gente se depara na análise das possibilidades das nossas encarnações anteriores, quando a gente se depara com as possibilidades que nós temos dentro, às vezes, da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro daquele círculo de pessoas que nos cercam, aí a gente faz uma prece a Deus e agradece, né, por Ele nos dar a bênção do esquecimento do passado.
Porque essa culpa muitas vezes nos paralisa. E aí, para a gente contextualizar ainda esse tema, a gente tem uma parte no Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas. Estou te dando trabalho hoje, né? Estou movimentando muito. A gente esquece do pessoal da internet que nos acompanha. Mas quando a gente vai numa parte do Livro dos Espíritos, que está ali por volta da questão 620, o Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas. E é brilhante. É o primeiro livro da codificação. E ele é brilhante porque talvez ele tenha ali a dúvida que a gente tem e que Kardec teve lá naquela época. E aí, se eu não me engano, na questão 620, ou por volta ali, ele pergunta a respeito da felicidade do homem, né? Ele fala, mas o que é a relação da felicidade? E aí ele fala, os espíritos falam a respeito da lei de Deus. E aí fala que o homem só é infeliz quando dela se afasta. Quando a gente se afasta da lei de Deus. Esse capítulo do livro fala a respeito das leis divinas, das leis naturais. Então, quando a gente se afasta da lei divina, a gente se torna infeliz, a gente planta infelicidade. E aí a gente fala, tá, beleza. Então, se eu me afasto da lei de Deus, eu me torno infeliz, eu planto infelicidade. Mas como é que eu cuido disso? Qual que é o antídoto? Qual que é o remédio para curar o meu destino de infelicidade se eu estiver me distanciando da lei de Deus? A primeira pergunta é, mas que lei é essa? Todos nós sabemos qual é a lei de Deus? Todos nós sabemos. Mas como assim todos nós sabemos? Porque aonde está escrita a lei de Deus, pergunta Allan Kardec. Bom, se eu me afasto da lei de Deus e ela me torna infeliz, a lógica do Kardec fala, que lei é essa então? Como é que eu sei? Onde está escrita então a lei de Deus? E aí os espíritos matam a questão, dizendo que a lei de Deus está escrita na consciência. Então, todos nós erramos, com mais ou com menor consciência, mas todos nós erramos. A gente não pode alegar total ignorância, porque a lei de Deus está dentro da gente, está na nossa consciência. Então, às vezes, quando a gente está fazendo alguma coisa e uma balança excelente para a gente trabalhar no nosso dia a dia, anota no livrinho da cabeça aí, que é pensar, se fosse comigo, se eu estivesse fazendo exatamente o que eu estou fazendo nesse momento para aquela pessoa, se fosse comigo, como eu me sentiria? Se a tua resposta for, me sentiria extremamente agradecido, extremamente feliz, vai em frente. Faça. Agora, se a gente começa a pensar, aí não, comigo não, né? Aí fala, opa, é a lei de Deus conversando conosco através da nossa consciência. Então esse é um macetezinho para a gente viver melhor. E por que eu estou falando disso? Porque quando a gente erra, seja com a gente, ou seja com o outro, ou seja com os dois, a gente sente culpa. E aí a gente volta na frase da Joana de Ângeles. A gente tem que se aceitar como a gente é. Porque às vezes a gente lembra da culpa do passado recente, às vezes algo que a gente fez hoje de manhã. E isso trava a gente. Isso paralisa a gente. A gente sente dor física e moral. A gente tem dificuldade de lidar com isso e caminhar adiante. Então, a gente tem que
digerir isso. Porque existe um processo para a gente eliminar a culpa da nossa vida. E esse processo passa pela razão de você reconhecer que errou. E às vezes vai levar um tempo. Presta atenção, acho que todos nós aqui temos um pouquinho de estrada. A gente vai lembrar de ocasiões que a gente era dono da razão. A gente sabia perfeitamente o que estava fazendo. Aí depois, passado um tempo, você fala, puxa, como eu fui cruel naquela oportunidade. Como eu poderia ter sido mais suave, mais complacente, benevolente. E a gente não foi. E aí passa o tempo, vem a culpa. Fala, puxa, eu prejudiquei tal pessoa. Eu fui duro demais nas palavras. Eu feri a pessoa. E aí passa pela razão. O processo de cura da culpa passa pela razão. Eu errei. Reconhecido o erro, aí vem o segundo passo. Arrependimento. A gente tem que não só falar errei, beleza, e partiu próxima. Não, errei, foi aí. Aí a gente se arrepende. E o que mata a culpa é a reparação. Reconhecer, arrepender-se, reparar. O que vai quitar o nosso débito é a reparação. A partir do momento que eu sei que eu errei, que eu não faria aquilo mais, não basta. Percebam, e aí a gente volta num tema que a gente já tratou aqui. A doutrina espírita não é uma religião, não é uma doutrina salvacionista. Compreendem? A doutrina espírita não fala, não, ó, a partir de agora seus débitos estão quitados e está tudo certo, zerou, segue adiante. Não, porque não é justo. Qual que é um dos atributos da divindade? Deus é infinitamente justo e bom. Ele é justo e bom. Se a Cida chegar aqui e falar, pô, Danilo, errei, fala, tá tudo certo, já não deve mais nada, é justo. Com quem? Pô, a Cida, tô pegando a Cida para exemplo aqui, mas a Cida é uma gracinha, mas a Cida fez um monte de coisa, eu falei, e é justo, agora tá. Aí a pessoa está toda lascada lá fora por causa de alguma coisa que ela fez, e não, mas arrependeu e tá tudo certo agora. Gente, a gente tem que, não estou criticando qualquer tipo de religião, tá? Não é crítica, estou falando que a doutrina espírita traz isso para o aspecto racional, para a gente entender que não é justo. Como é que eu posso falar que Deus é justo se eu, sei lá, eu saio fazendo a maior anarquia por aí e de repente eu falo, foi mal aí, né? Aí Deus me perdoa, tá tudo certo. E as pessoas que eu prejudiquei, e o caos que eu causei. Quer dizer então que Deus vai me castigar? Não. Deus é justo e bom. Justo e bom vai castigar os outros. Perceba que a doutrina espírita não é salvacionista, mas também não traz o aspecto do castigo. Imagina, se Deus é infinita bondade. E aí todas as religiões concordam com esse ponto. Deus é pura bondade. Mas de repente você está castigando os outros? Como assim? Como que pode ter um Deus bom, que todo mundo, Deus é bom demais, e de repente Deus castiga alguém? Fulano não foi no centro espírita na segunda-feira, está sendo castigado. Meu Deus! Que Deus é esse?
Então, perceba que a doutrina espírita chama a gente para a razão, chama a gente para a lógica. Deus é justo e bom, então, errei, me arrependi, nada mais justo que eu conserte. A falar, mas fulano errou muito e acabou morrendo antes de consertar. Gente, se a gente for enxergar a nossa vida só com essa existência material, fica tudo muito difícil. Até a justiça e a bondade de Deus fica confusa. E é por isso que a doutrina espírita tem um encadeamento lógico. Porque às vezes a gente chega no mundo e padece. A gente já é mais cavalo velho aqui, né? Mas tem criança que padece. Se a gente for pensar em justiça e bondade de Deus, se a gente olhar só para isso, é complicado, né? Só que aí a gente começa a relembrar o passado. Ah, por que veio dessa forma? Por que padece dessa maneira? Quando a gente não encontra explicação nessa existência, inevitavelmente está no nosso passado. Não carrega a culpa dos outros, não, tá? Não paga pelo erro dos outros, não. É nosso. Vamos falar, a conta é nossa. Mas para exemplificar melhor e ficar claro para a gente, e aí eu falei, né? A pessoa errou, fez uma anarquia, né? O Danilo fez uma anarquia e de repente, numa dessas, ele morre. Morre o corpo. O Danilo parte para o plano espiritual do mesmo jeitinho que saiu daqui. Do mesmo jeitinho. Raça ruim, né? Chegou lá, não ganhou asa, né? Porque morreu, agora saiu voando, né? Não. Chega do mesmo jeitinho, raça ruim. Olha o Danilo, miserável mesmo, né? Tá lá. E aí? Aí entra todo o processo de reestruturação reencarnatória. E aí eu trago na consciência as marcas delituosas do meu passado. Se eu leso o meu corpo físico, por exemplo, eu não estou criticando quem fuma, né? Sugiro que pare só. Mas, eu fumo, eu não consigo parar, não fumo. Estrago o meu pulmão. Quando eu retorno ao plano espiritual, estou dando um exemplo básico, né? Eu retorno ao plano espiritual, aí eu estou com o pulmão lesado. Eu imprimi isso ao perispírito, ao meu corpo espiritual. E aí a gente chega com aquela cara de cachorro que é o da mudança, e fala, mas eu não sabia. Aí o nosso mentor dá aquela olhadinha, você fala, quê? Né? Você vai falar isso para mim? Ou seja, a gente sabia. Né? O médico falou, tudo falou, né? Aí o que acontece? A gente entende, não, realmente eu fiz, eu errei. Aí a gente se arrepende. E agora? Agora eu estou falando de um erro conosco, tá? Aí a gente vai consertar. Como que a gente conserta? Aí nasce uma criança com bronquite asmática. Não estou falando que todo caso seja isso, né? Mas bronquite asmática que nada melhora. A gente faz de tudo, dá remédio, faz simpatia, reza. Não adianta. Está lá, problema pulmonar crônico. E passa a vida cuidando daquilo. O que a gente está fazendo? Está sarando uma ferida do passado que a gente causou na gente mesmo. Processo parecido acontece com o outro. Só que quando a gente angaria um débito, quando a gente erra, você pensa numa matemática, né? Eu estou negativo, eu errei. Então eu estou devendo 10 pontos. Eu devendo 10 pontos, eu estou devendo para a lei. Não é necessariamente para a pessoa, porque a gente pode perdoar. Todos nós temos exemplos de situações que nós passamos e que, gente,
Hoje pra gente não é nada. Naquela época doeu pra caramba, a gente ficou triste. E hoje tem hora que a gente até agradece, mas graças a Deus foi desse jeito, né? Ou seja, a gente já não tem mais aquela ligação com o erro do outro. A gente desvinculou. A gente perdoou. Isso exime a pessoa da culpa dela? Não, talvez seja um alívio, né? Para saber que a pessoa que eu lesei nem lembra disso mais. Só que eu lembro. Eu lembro. Ou seja, eu já me arrependi e aí eu preciso reparar. E por que eu tenho que reparar, Daniel? A pessoa já me perdoou, já esqueceu, vamos deixar por isso mesmo. Aí o nosso mentor espiritual fazendo não. Porque se não for pela reparação, se você não tiver a experiência de consertar o erro, certamente você vai errar novamente. Você não vai ter isso gravado na sua existência, de que um erro obrigatoriamente gera um débito e esse débito deve ser quitado. E aí a gente repara. Aí eu pisei no pé da Cida, aí baguncei com a vida dela. A Cida nem lembra que eu existo mais. Tipo assim, para ela, pô, que bom que você pisou no meu pé, que sumiu da minha vida e nunca mais apareceu. Só que eu falo, poxa, eu fico lá, muitas vezes, não paralisado, mas toda vez eu falo, pô, aquela vez eu fiz aquilo com a Cida. Aí eu faço outra coisa, pô, aquela vez fiz isso com a Cida. Às vezes tem a oportunidade de repetir o erro, fala porque lembra. E aí você tem a oportunidade de se quitar perante a contabilidade divina. Ou seja, você vai ter uma situação, uma possibilidade em que você vai poder consertar o teu erro do passado. Não é o dela. A Cida já me perdoou. Agora eu preciso zerar a conta. E aí é um exemplo que eu até já dei aqui. Mas vale porque acaba sendo atual, né? Aí estou lá, eu pinto e bordo no Rio de Janeiro. Sou um criminoso daquele lazarento, mas pinto e bordo. E aí uma hora eu retorno no plano espiritual. E aí eu chego e falo, Danilo, olha a situação que você causou. E aí eu vejo que eu errei, me arrependo e falo, tem que consertar. O que vai acontecer? Eu vou lá para o Rio de Janeiro ser assaltado, ser morto, alguma coisa assim? Não. Essa é a lei de Talião. Lembra do dente por dente, olho por olho? Gente, isso não existe na doutrina espírita. Sabe, a gente fala muito de lei de causa e efeito, mas, ou seja, eu fui lá, né, bandidão, fiz, aprontei, eu causei. Eu estou causando o efeito, o caos. Eu fiz a bagunça. Né? Causa e efeito. Ah, quer dizer que na outra vai ter que estar na bagunça? Não. Aí eu reencarno com o compromisso de ser secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Aí, ó. Ah, pô, ordem na bagunça agora. Ah, mas é difícil. Aí padece, porque não é fácil. Se fosse fácil, já tinha resolvido, né? Aí padece ali. Ou seja, o conserto da situação faz com que a gente repare os nossos erros. Ah, mas não conseguiu. Mas deu tudo que tinha? Fez tudo que podia? Fez. Está quitado. A gente não ficar com a impressão de que eu matei, agora vou ser morto. Ah, eu bati, agora vou apanhar. Não tem isso. Não tem isso. Vou contar uma historiazinha, talvez eu já tenha contado aqui, que é da Maria da Conceição Ferreira. A Maria da Conceição, ela cuidava de um negócio que hoje em dia não se fala mais, que era do Hospital do Fogo Selvagem. Quem é um pouquinho mais rodado aí lembra.
tinha uma doença, certamente ela talvez até ainda exista, mas era uma doença que o pessoal chamava, né, no popular aí, fogo selvagem. A pessoa ficava com a pele como se estivesse queimado de fato. Gente, era uma doença assim cruel. E a Maria da Conceição era uma enfermeira que cuidava de uma ala de um hospital que cuidava desse pessoal que começou a chegar. E ele chegava e assim, faz muito tempo. E aí era recém saído daquele período que tinha lepra ainda, né? Então o pessoal confundia o fogo selvagem com lepra, achava que aquilo era contagioso. Aí ficava, por fim, pegaram os doentes e puseram para fora do hospital. Ó, vai daqui porque não está dando, a gente não consegue administrar, tem outros doentes, isso pode ser contagioso. E a Maria da Conceição vai embora com os doentes e leva para casa dela. E ela vive a vida devotada a cuidar dos doentes do fogo selvagem. E ela funda um hospital. Ela começa na casa dela, no quintal da casa dela, nos quartos, e aí vai ampliando, cria um hospital, viajava o Brasil pedindo dinheiro para ajudar. Eu lembro que eu morava no estado de São Paulo, tinha uma campanha anual para o Hospital do Fogo Selvagem. Eu lembro que na época vendia, não tinha leite de caixinha, né? Eu ia falar que eu não sei como era isso, né? Mas eu lembro dessa época. Né? Não tinha leite de caixinha, era leite de saquinho. A gente ainda acha aí. E aí eles arrecadavam esses saquinhos de leite, né, usados, que eles lavavam, higienizavam, costuravam e aquilo virava um lençol para os doentes do fogo selvagem, porque aí a pele não grudava. Porque quando era tecido, imagina uma queimadura, né? Você põe um tecido, gruda, né? Então eles faziam o lençol das camas com os saquinhos de leite. Então essa campanha tomou, né, uma proporção muito grande. A Maria da Conceição foi presa, porque ela ficava batendo de porta em porta, pedindo dinheiro. A coisa foi presa, eu acho, na cidade de São Paulo, inclusive. E aí, assim, esse sofrimento todo, resumo da história, né? Ela tinha muita proximidade com o Chico, e um dia o Chico faz uma revelação para ela. Porque naquele sofrimento dela, ficava sempre, né? Por que eu tenho que passar por tudo isso, né? E aí, olha, um trabalho lindíssimo, uma pessoa devotada à caridade. Olha por que a gente não lembra do nosso passado. Um exemplo prático. Na época da Inquisição, em período da Inquisição, eles chegavam, tipo assim, a gente aqui não podia reunir desse jeito aqui não, senão a gente virava lenha, né? Então chegava o Ângelo é lá daquele lugar lá, ó, o Ângelo é bruxo. E queimava o Ângelo lá na Praça da Figueira, ó, né? Com ele amarradinho lá, tocava fogo. E a Maria da Conceição, a bondade que foi a Maria da Conceição, nessa época, ela chegava ali e apontava, era ele ali de azul ali, ó. Então é ela que falava quem que tinha que queimar. Ela que apontava. E aquelas pessoas que padeciam em chagas, eram as pessoas que punham fogo, que eram mandados por ela. Ela chegava e falava, ó, vai pôr fogo no Ângelo lá, viu, Cabé? Vai pôr fogo nele. Aí o Cabé ia lá e punha fogo, porque ele era mandado, coisa e tal. Só que o Cabé, tipo, olha o que eu fiz. Eu pus fogo em pessoas que eu até sabia que não tinha nada a ver com a história, que não tinham nada de ruim. E aí a consciência fazia com que eles plasmassem no próprio corpo as feridas das queimaduras. Sabe, você vê? Se fosse no olho por olho, dente por dente, a Maria da Conceição talvez estivesse queimando até hoje. Quer queimar, 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 queimar. Notem que o débito é na contabilidade divina, que a gente repara
de outras maneiras e de formas suaves. Suaves entre aspas, né? A vida da Maria da Conceição foi dura, mas não precisou queimar na fogueira, né? Então ela foi e corrigiu o erro do passado, resgatando aquelas pessoas que ela desencaminhou e retorna ao plano espiritual cheia de bênçãos e méritos. Porque ela fez o que precisava fazer, ela deu a vida por isso. Então ela zera a conta dela. Então, para todos nós, quando a gente olha para o nosso passado recente, ou às vezes não está entendendo as tribulações que estão acontecendo com a gente agora, a gente tem que buscar na consciência aquilo que vai nos tirar do psiquismo da culpa que paralisa. Quando muitas vezes a gente desenvolve uma ansiedade além do normal, que é próprio desse momento, porque nós trazemos erros do passado. Muitos de nós não temos muitas outras oportunidades para corrigir. Aí a gente vem ansioso e fala, e agora? Agora tem que acertar. E às vezes a gente fica tão ansioso que a gente fica cego. Por isso que a gente vem à casa espírita ou vai em qualquer ambiente religioso para que a gente acerene os pensamentos, os corações, para que a gente possa receber inspiração do alto, para a gente poder continuar, para que a gente possa olhar ao nosso redor e pensar nas pessoas que cruzam o nosso caminho e aquilo que elas, porventura, estejam precisando e ninguém bate a nossa porta por acaso. Ninguém cruza o nosso caminho por acaso. Quem dirá morar dentro da nossa casa? Então são esses os movimentos de idas e vindas existenciais que faz com que a gente tenha a possibilidade de resgatar um passado delituoso, para que a culpa não nos acompanhe, que a gente possa ter a clareza no coração de saber que Deus, que é infinitamente justo e bom, nos dá as condições necessárias para que a gente possa andar, que a gente possa caminhar na direção de uma reparação, fazendo que o nosso amanhã seja radiante, assim como a Maria da Conceição. E muitos outros que a gente poderia trazer de grandes exemplos passaram por esse processo. O importante é que a gente abrace as oportunidades. O Dr. Bezerra, né, tem uma frase muito bonita que fala que Deus abençoa qualquer intuito no bem. Não com essas palavras, mas a ideia é essa. A gente que saiu, deixou o conforto do nosso lar para estar aqui nessa noite, quando a gente mentalizou, falou, hoje eu vou na casa espírita, é como se a gente lançasse uma corda. E a partir do momento que a gente lança essa corda, os benfeitores espirituais já começam a nos puxar. Tem gente que cede, tem gente que não vem, tem gente que prefere estar em casa, tem gente que cede a outros arrastamentos. Uma coisa que eu sempre falo, a maioria não está no ambiente religioso hoje. A gente sabe disso. Isso porque é segunda-feira, se fosse sexta, sábado, aí a gente tem certeza absoluta. Porque a gente tem outros arrastamentos. E se a gente deixar, a gente não vem aqui também. Porque aí vem a visita, aí tem a novela, aí tem
sabe? Tem outras coisas. A gente fica lá no Instagram, vendo a vida do outro e passa o tempo. E aí quando vê, eu não fui hoje à casa espírita, não fui hoje à missa, não fui hoje ao culto. Não pode. Agora, todas as vezes que a gente tem intentos no bem, seja ele qual for, a gente é abençoado. A gente tem uma legião de pessoas encarnadas e desencarnadas a nos ajudar. Às vezes mais desencarnadas. Mas eles usam esse impulso nosso, essa vibração inicial, para que eles entrem na nossa sintonia. E aí eles nos incentivam, falam, isso, vai lá, fala. Aí a hora que você está aqui, às vezes ele incentiva outra pessoa a vir para te encontrar aqui. Às terças-feiras à noite tem o atendimento fraterno na casa. Para que serve o atendimento fraterno? Gente, é aquele momento do desabafo. É o momento de, olha, não tem ninguém para falar, eu estou vindo aqui para contar a minha história triste. A gente tem esse direito. Às vezes a gente acha que, a partir do momento que a gente está na religião, a gente não sofre mais, todas as dificuldades desaparecem. Não se torturem dessa forma. A gente não pode entrar no mar de sofrimento. A vida não é isso. Mas às vezes é o momento da gente chegar para, olha, me ajuda só para me falar se eu estou no caminho certo. Eu estou passando por isso, isso e isso. Estou fazendo minhas preces. Estou tentando me reconciliar com os meus desafetos. É esse o caminho? Às vezes você vai ouvir a palavra amiga e vai, oh, é esse o caminho, ou corrige, acrescenta mais isso, faça mais aquilo, medite um pouco mais, tenta fazer isso com mais consciência. Então a gente é ajudado. Quando a gente sai de casa pensando no bem, a gente entra nessa sintonia. E por mal é a mesma coisa. E às vezes não é tipo, hoje é dia de maldade. Não. Às vezes a gente sai de casa e fala, hoje eu tenho direito de extravasar um pouquinho. Gente, esse eu tenho direito de extravasar um pouquinho é um perigo. Porque é só o estupim. É igual para o bem. Quando a gente fala, hoje eu vou fazer uma visita a uma pessoa que eu não vejo há muito tempo. Às vezes uma pessoa que a gente encontrava aqui, eu fala, eu vou lá. Aí a espiritualidade mesmo fala, vai, chama fulano, leva contigo. Compra alguma coisa, leva, aí chega lá e fala, graças a Deus que você veio. Estava me sentindo sozinho, não tinha nada para comer. Aí você vê o quanto nós somos feitos de instrumentos da paz do Senhor. Então é só o estupim, é só começar. Tipo, olha, eu vou começar aí toda segunda-feira. De vez em quando eu vou às terças-feiras no atendimento fraterno. Se eu não tiver nada para conversar, para pedir de ajuda, eu vou vir ajudar. Eu vou vir aqui para rezar junto. Quando a pessoa estiver tomando passe, eu posso fazer uma oração. E para o outro lado é a mesma coisa. É só o estupim. A gente chega e fala, não, hoje eu vou me dar a liberdade. Cuidado. Vai acontecer, gente. Falando porque assim, vai acontecer. E se acontecer, não trava. A frase do início. Aceita que isso aconteceu. Reflita sobre isso. Fala, olha, isso aqui me fez mal. Fez mal para o meu pensamento, para o meu coração, para a minha essência, para a minha alma. E aí tenta não fazer de novo. Se imponha todos os dias. Você melhora um pouquinho. A evolução não dá saltos. Mas ela precisa começar. E começa assim, a gente vindo na reunião, ouvindo isso. Sabe, ficar martelando isso, às vezes, quando a gente está indo embora para casa. Amanhã no trabalho, ou em casa mesmo. A gente chega em casa, encontra um ambiente meio tortuoso, a gente fala, opa,
O que será que isso aqui tem de mensagem para mim? Qual será o meu compromisso nesse meio? E aí, fazendo isso todo dia um pouquinho, a gente caminha léguas. Para a gente ir longe, a gente precisa andar um pouquinho. Se a gente andar um pouquinho todo dia, a gente vai muito longe. Então, do fundo do coração, espero que essa fala de hoje tenha encontrado um espacinho aí no coração de cada um de vocês. Sempre que eu falo qualquer coisa aqui, não é em tom de dar aula a ninguém, sabe? Eu não estou aqui palestrando, isso é para mim. Tudo que eu falo aqui, primeiro, é para mim. Para o próprio Danilo absorver, refletir, saber o que ele está fazendo de bom, de ruim, racionalizar, se arrepender dos erros e consertar. E faz isso já. Começa a fazer. O que passou, gente, é história, é passado. O que está lá na frente é incerteza. Eu posso não estar aqui daqui meia hora, daqui 15 minutos, daqui 1 minuto. Eu posso não estar aqui mais encarnado. Posso amanhã não estar mais aqui. Então, qual o momento que eu tenho para fazer o meu melhor? Agora. Qual o teu momento de fazer o melhor? É no momento que a pessoa está na tua frente. Então, se esforce. Se esforce no bem. Como diria o Emmanuel ao Chico, trabalhe, estude e esforce no bem. E disciplina, disciplina e disciplina. Gente, muito obrigado. Ótima noite. Obrigado.